e lindas que me acompanham aqui no canal, eu sou Laura Araújo e apesar de estarmos no cenário de vídeo de look, o vídeo de hoje não é de look. O vídeo de hoje é o resumo do meu 7º semestre da arquitetura. Se você não sabe, eu faço arquitetura e moda e eu conto pra vocês a cada semestre como é que é o curso. Então não esquece de... é aqui desse lado. Vou deixar a playlist aqui pra vocês assistirem e já deixem um like nesse vídeo. Então, a primeira cadeira que eu vou falar hoje é arquitetura de interiores. É uma cadeira optativa que o tema do semestre, do projeto do semestre, foi um ambiente comercial. Então foi um trabalho em grupo e foi trabalhado com o comércio local, ou seja, cada grupo teve que procurar algum comércio em torno da universidade e pedir para fazer o projeto ali. Não, o projeto não foi entregue para esses comerciantes, porque seria, como é o nome? Exercício ilegal da profissão. Então, realmente foi só para estudo mesmo. O meu grupo fez numa sorveteria, bem pertinho ali da faculdade, na esquina da faculdade. Então a gente foi lá, conversou com o dono, fez um briefing, que é um questionário sobre o que ele gostaria de mudar, se ele gostaria de investir muito ou não, queria uma coisa mais econômica, que materiais ele pensava, por exemplo, madeira ou não, Deus do livre, madeira. E também fizemos o levantamento do local, que é a gente mediu tudo para passar pro computador, pro AutoCAD, e a gente também tirou foto de tudo. Então, nosso projeto ali foi, a gente projetou novos móveis para aquele local e também realocamos móveis já existentes que a gente decidiu manter. Por exemplo, algumas mesas a gente decidiu manter. Ele tinha 2 tipos de mesa lá, então um a gente excluiu e o outro a gente manteve, só que deu uma nova posição a elas. A gente colocou uma nova cartela de cores, novos pontos elétricos e ficou, modéstia à parte, maravilhoso. Amei! Então o que a gente fez? A gente fez planta baixa, planta elétrica, planta de demolir e construir, planta de iluminação, cortes, vistas, paginação de piso, paginação de parede, 3Ds e detalhamento de móvel. Eu consegui estar inserindo aqui imagens deste projeto. A segunda cadeira é conforto acústico. É uma cadeira obrigatória. A única optativa desse semestre era arquitetura de interiores. Então, conforto acústico. A gente aprende como é que deve ser o ambiente ideal acusticamente. Então, como é que fica bom neste ambiente para eu conversar com pessoas e essas pessoas me escutarem, e também sobre isolamento acústico. Por exemplo, o som não sair para fora ou o som de fora não entrar na casa e incomodar as pessoas. Por exemplo, eu moro na frente de um bar. Esse bar tem que ter um isolamento acústico para que o som não incomode os vizinhos. A gente também aprendeu métodos e quais materiais para impedir a propagação são usados para impedir a propagação do som. Por exemplo, também de um apartamento para outro no edifício. E é mais barato e mais eficiente se você fizer isso de um apartamento para o outro, né, esse isolamento acústico durante a obra, porque depois não vai dar muito certo e vai sair bem mais caro. Os 2 trabalhos básicos do semestre foram projetar um forro para um auditório, então que o som rebatesse nele, todas as pessoas do auditório conseguissem escutar plenamente o que a pessoa lá longe no palco estaria falando. E o outro projeto, o outro trabalho do semestre foi analisar acusticamente. No meu caso, o meu grupo, a minha dupla, a gente fez aqui na universidade mesmo, na biblioteca. Então,
porque do lado da universidade tem uma escola de criança. Então, no intervalo dessas crianças, o som de dentro da biblioteca, o som incomoda quem tá dentro da biblioteca. A gente fez essa pesquisa, vamos dizer assim, com as janelas fechadas, com as janelas abertas. Também calculou quanto é que era. Calcular não é bem calcular, né? Porque a gente pega um aplicativo no celular ou um aparelho de verdade que faz isso. Tem um passarinho querendo participar do vídeo. Bom, a gente viu como é que era o som no silêncio, como era o som quando as crianças estavam em recreio. Pra ver se tava sussa estudar na biblioteca enquanto as crianças berram. Ou se com as janelas fechadas ficava, né, acusticamente ideal. Terceira cadeira, Educação, Cultura e Sociedade. São as cadeiras de Filosofia, Sociologia que tem em todo o curso para nos tornar pessoas melhores. Então o professor era bem organizado, era bem didático, foi super fácil de compreender o conteúdo, coisa que esse semestre não está sendo com a professora atual, com a cadeira de... Vai ter que esperar o próximo semestre, o próximo vídeo, para descobrir qual é a cadeira da professora que estou reclamando. Então a gente estudou sobre sociedade líquida, que a gente quer tudo pra ontem, a gente tem muita informação e a gente não consegue reter toda essa informação. Como eram as sociedades antes de nós, as culturas diferentes e também racismo e xenofobia foram alguns dos temas discutidos em aula. História do patrimônio e técnicas retrospectivas. O arquiteto é o único profissional que pode assinar projetos de restauro. Então, estudamos como é que deve ser esse restauro, como é que tu refaz, por exemplo, algo que pegou fogo. Sem que... Pegou fogo foi um exemplo, viu, gente? Pode ser só ter se degradado com o tempo também, ou diferentes exemplos. Mas, por exemplo, como é que eu vou projetar algo novo ali sem criar um falso histórico? Falso histórico é quando chega um leigo, chegou lá naquele museu, ou naquela igreja, seja lá o que for, pode ser casa, e eu tenho que ver, eu como leigo tenho que compreender o que é novo e o que é antigo. Eu não posso achar que tudo é antigo, tudo era assim lá quando foi construído. Se eu achar que aquilo foi tudo a mesma coisa, não notar a diferença entre o novo e o antigo, estará ocorrendo ali um falso histórico, não é mesmo? Porque o arquiteto estará mentindo, dizendo que aquilo ali sempre esteve ali quando aquilo não estava ali. E estudamos vários teóricos, alguns que dizem que tem que construir tudo igualzinho como era, e outros que dizem sobre esse falso histórico. Também estudamos técnicas construtivas antigas e fizemos um trabalho prático que no meu grupo era construir uma parede de 1 por 1 de taipa de mão, também conhecida como pau a pique. Então eu também estarei inserindo fotos aqui sobre o processo e sobre a nossa parede de barro. Foi bem legal, a gente misturou numa betoneira barro, que no caso areia, água, fibra de coco, e acho que foram esses os ingredientes. Não lembro direito, mas se eu não me engano foi. Daí a gente tinha uma estrutura de madeira e a gente tacou barro e fez assim e fizemos a nossa parede. O outro trabalho desse semestre foi uma ficha cadastral de tombamento de edificações. Então cada aluno ficou com algum local, acho que a maioria foi residências. Não, teve gente que não foi residências, mas foram edificações. E tinha que preencher com planta baixa, com fachadas, com fotos, com a história daquele edifício e por que ele teria que ser tombado, tipo, dar motivos para aquilo ser importante para a cidade ou importante para o país para que seja tombado.
Tombado não é derrubar ao chão, é manter, cuidar, proteger para que não seja tombado ao chão. Antes que eu fale das cadeiras que sobraram, não se esquece de já curtir o vídeo, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, que é @lauren.araújo, e também assiste o vídeo que eu vou deixar aqui, eu espero que seja desse lado, se não é desse, sobre como é que foi o meu estágio desse semestre. Eu fiz o estágio de escritório, então já assiste o vídeo e dá um like naquele vídeo também. Agora sim, próxima cadeira, Sistema Estrutural 3. São as cadeiras de cálculo, né? Sistema Estrutural 1, 2 e 3, cada um em um semestre. Este semestre nós aprendemos sobre fundações. Por exemplo, sapatas. Calculamos uma sapata, aprendemos sobre os tipos diferentes de sapatas. E isso, fundações, no caso eu esqueci de explicar, são as estruturas subterrâneas, as estruturas que estão embaixo da terra, segurando o prédio de pé, tá bom? E também nós vimos tipos de solo e qual a melhor fundação para cada tipo de solo. A última cadeira que eu tive esse semestre foi Ateliê 2, que é a cadeira de projeto, é a maior cadeira de todos os semestres, né? Ateliê, projeto, que o tema desse semestre foi um edifício em altura, mas comercial. Então, o primeiro andar eram lojas, o segundo andar tinha que ter um auditório e os restantes andares, não sei se essa frase está certa, mas os outros andares, salas comerciais, escritórios. E como sempre nessas cadeiras de projeto, a gente tem que fazer o urbano, o paisagístico e o arquitetônico. Então, o urbano foi feito em grupo e foi feito ali no bairro, na rua, que é uma das avenidas principais do terreno que foi escolhido, ou melhor, é uma das avenidas principais da cidade, ali onde foi o terreno desse semestre. Então, tem um hospital ali, um hospital bem grande aqui na cidade, então essa é uma avenida importante. A gente fez um urbano ali, mudou coisa aqui, coisa lá, botou umas faixas, botou uns bancos diferentes. Esse foi o projeto urbano e eu não sei porque eu tô fazendo assim com as mãos. O paisagístico foi uma praça na frente do terreno, que esse terreno que a gente teve esse semestre fica bem na frente do hospital. E entre eles tem uma praça. Então, o paisagismo foi refazer aquela praça, principalmente a linha reta entre o prédio e o hospital. E também, claro, o paisagismo ali na frente do prédio, né? O pátio do prédio mesmo. E o paisagismo foi em dupla. Então, o arquitetônico em 4 pessoas, que se dividiram em 2 duplas, fizeram o paisagismo e depois se dividiram de novo para fazer sozinho o arquitetônico. Então todos os colegas, né? Fizemos cortes, plantas baixas, fachadas, 3Ds externos, blá blá blá, blá blá blá, todas as coisas que tem que ter num projeto de um edifíciozinho. E por último, a última entrega de semestre foi o detalhamento de tudo isso. No urbano, a professora escolheu uma área do projeto grande de urbano para cada uma das 4 pessoas. O meu trabalho foi detalhar uma faixa elevada, que a gente tinha colocado numa das suas. Faixa elevada seria uma faixa de pedestre da altura da calçada para facilitar a acessibilidade. Então, o meu detalhamento do urbano foi detalhar a faixa em planta, cortes. E o detalhamento do arquitetônico foi fazer uma sala, o interior de uma sala comercial, de um escritório do teu prédio. Então, cada um escolhia a sala que queria, mobiliava, fazia o 3D, e esse foi o primeiro semestre que eu tive um 3D fofinho. Sim, meus colegas já faziam nos outros semestres, tem gente que faz, nossa, coisas incríveis no 3D, mas eu ainda não tinha essa habilidade, então esse foi o primeiro semestre que eu fiz e eu achei muito fofo, fiquei orgulhosa de mim, ainda que, claro, posso melhorar, sempre podemos, mas eu já fiquei muito orgulhosa de mim com o que eu fiz. E foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal,
ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos que possam estar na dúvida do que querem fazer para a faculdade. Então, isso aqui é um pouquinho da arquitetura, caso alguém queira fazer arquitetura, ou talvez descubra que não quer fazer arquitetura. Mas é isso, me conta aqui embaixo também nos comentários qual dessas cadeiras você gostaria de fazer, ainda que não fosse da sua área. Por exemplo, você é médico, mas você gostaria de fazer a cadeira de interiores porque você se interessa com essas coisas de interiores. Me conta aqui embaixo, me conta tudinho. E então é isso. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!